Na aula 4, nós estudamos o problema da tangente, que consistia de um problema, ou melhor dizendo, de encontrar a reta tangente a uma curva. Vimos o que significa tangente, que vem do latim, significa tocando. Então, a reta tangente é uma reta que passa por uma curva, mas passa meio que de raspão, porém passa tocando. Tocando ali na vizinhança, ela toca somente em um ponto. E, de modo geral, ela não perfura. A gente comentou, como por exemplo, essa reta deixa de ser tangente aqui, porque nesse pontinho aqui ela está perfurando. Então, para ser tangente aqui, ela teria que passar assim. Que é aqui uma reta tangente, perceba que está passando, tocando. Ok, então essa é a reta tangente. Falamos um pouco da questão de ter a mesma direção da curva no ponto de contato. A gente vai dar detalhes sobre isso hoje. E nessa figura, essa reta vermelha, ela é tangente nesse ponto P, ela passa tocando aqui sem perfurar a curva. Mas perceba que nesse ponto Q, ela não é tangente. Nesse ponto Q, ela cruzou a curva, ela cortou a curva. Ela dividiu a curva em duas partes, uma parte aqui e uma parte aqui. Então, enfim, essa reta aqui, ela é tangente a esse ponto. Esse aqui, então, é o ponto de tangência dessa reta, é o ponto de tangência, ou da curva, né? É o ponto de tangência da curva em respeito a essa reta. Ok, a gente fez um exemplo numa tentativa de encontrar a equação da reta tangente à parábola x², nesse ponto 1 em 1. Nós fizemos algumas contas. Hoje nós iremos ver como se encontra de fato a reta tangente, porque, se lembrarem bem, a gente conseguiu... a gente fez uma estimativa, vou já dar detalhes. Então, o fato é que nós tentamos encontrar a equação da reta tangente, a parábola x², e qual foi a filosofia? A ideia aqui foi a seguinte. Aqui o desenho já está um pouco bagunçado, talvez vocês não entendam direito. Eu vou apagar aqui algumas coisas. Mas a ideia principal era o quê? Eu queria a equação da reta tangente no ponto 1 em 1. Aí eu cruzei o ponto 1 em 1, que foi esse aqui, o ponto 1 aqui. 1 aqui. Era para ser aqui, se vocês lembrarem, acho que não sei se vão lembrar, mas a gente mudou a escala para ficar para efeito didático. Então imagine que aqui seja o ponto 1 e 1. Aí o que a gente fez? A gente escolheu um outro ponto aleatório. Vou até voltar aqui o desenho. Um outro ponto aleatório que chamei até de B. Esse ponto aqui inicial eu chamei de A. Que ele chamou de P, eu chamei de A e o de B. A ideia é que nesse ponto aleatório que a gente escolhe, ele tem uma abscissa aleatória x. E você calcula a inclinação dessa reta no ponto A até o ponto B aleatório. É um ponto aleatório. Talvez seja confuso no começo, mas mantenha calma. Essa reta que cruza dois pontos, nós chamamos de reta secante. Não é a reta tangente, claro, porque não é a reta tangente. Porque, não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui o desenho direito, mas a reta tangente, eu vou tentar desenhar, ela teria que ser mais ou menos essa aqui, ó. Claro, isso aqui não é a reta, está bagunçado, mas é importante a ideia. Eu vou colocar aqui em roxo, que já tem um verde aí. Nesse ponto aqui, seria mais ou menos assim. Ela passa tocando a esse ponto, passa de raspão, mas tocando. Tudo bem que aqui a nossa não está tocando direito, está sendo forçado. Mas essa seria a reta tangente. Entretanto, a gente pegou um outro ponto lá longe, não tão longe, a ideia que seja perto, um ponto perto do A, e calculamos a inclinação dessa reta. Aí o que a gente fez? A gente pegou esse ponto aqui, e começou a deslizar ele rumo ao A. Então ele vinha rumo ao A. Percebemos que ao fazer isso, ao deslizar ele rumo ao A, a inclinação que tinha sido calculada antes, a gente até calculou, está em algum lugar,
cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente calculou a inclinação. Isso aqui era o valor da inclinação. Essa inclinação, ela estava se aproximando da inclinação da reta tangente. Aí a gente usou uma tabela de valores para descobrir essa aproximação. Então, não precisa se preocupar com detalhes aqui, eu estou mostrando apenas a ideia do que a gente fez, porque a gente vai generalizar essa ideia. E agora a gente tem uma noção muito melhor que é de limite, porque quando a gente vai tendendo a algo, a gente está falando de limite, e aqui você deslizava o ponto B tendendo ao A. Antes nós não tínhamos esse recurso de limite. A gente inclusive chamou de limite, só que a gente não conseguia calcular, ok? E o que eu quero, se ficou confuso, não se preocupe. O que eu queria apenas era relembrar que a gente já viu superficialmente uma ideia a respeito do que é a reta tangente. Então hoje nós vamos, nessa primeira parte da nossa aula, nós iremos introduzir a reta tangente. Não era nem para eu ter colocado aqui, ó, derivadas e taxa de variação. Vai vir bem depois. Cortem isso aqui, vocês escrevam aí reta tangente. Pronto. Tangente. Então, para os nossos efeitos, que a gente quer estudar reta tangente, a gente vai considerar uma curva que a gente vai chamar de C. Por enquanto, nós iremos nos contentar com reta tangente a curvas que são gráfico de funções. Curvas que são gráfico de funções possuem equações nesse formato y igual a um f de x. Então aqui seja C uma curva de equação y igual a cf de x. Ah, professor, eu não entendi. O que é isso? Curva igual equação. Não se preocupem muito. O fato de ser uma curva significa que é uma curva. Até aí tudo bem. Poderia ser uma curva sim. Poderia, é uma curva. Mas no momento que eu falo que a equação é isso aqui, esse nome chamado y igual a f de x, quer dizer que essa curva é gráfico da função f. Essa é uma outra maneira de dizer. Tem uma explicação. Então nós vamos dar detalhes agora. Ok? Mas então é gráfico de uma função. Por ser gráfico de uma função, tem que obedecer aquela regra lá de... Não sei se vocês recordam. Eu posso colocar aqui para vocês de novo. A regra da reta vertical. Está bem aqui, inclusive. Teste da reta vertical. Uma curva, para ser gráfico, tem que obedecer o teste da reta vertical. Eu não lembro o teste da reta vertical. Não tem problema. Você passa uma reta vertical, que é igual uma coluna, né, de um muro. Passa uma reta vertical. Daqui a reta vertical. Para ser gráfico de função, a reta vertical só pode tocar um ponto. Pode tocar nenhum também. Não pode tocar mais de um ponto. Essa curva, por exemplo, ela não é gráfico. Por que ela não é gráfico? Porque a bendita reta aqui está tocando 2 pontos. Então a gente vai voltar para cá. Dessa forma, guys, se eu perguntar de vocês, essa curva poderia ser a nossa C? Não, não poderia ser a nossa C. Deixa eu botar minha bolinha para cá para cima. Não poderia ser a nossa C. Por que não? Porque a nossa C é gráfico. Como é que eu sei que é gráfico? Por causa disso aqui, ó. Vamos traduzir, colocar a tradução aqui em vermelho. Quer dizer que C é gráfico de f, gráfico. E essa aqui não pode ser gráfico, porque não respeita o teste da reta vertical. Olha uma reta vertical aqui, ó, batendo, tocando, né? 2 pontos. Tá batendo 2 pontos da curva. Então, já descarta esse negócio aí. Tá descartado. Eu quero colocar uma ilustração gráfica para vocês. Então, eu vou colocar alguma curva qualquer para representar a nossa C. Será nossa representante. Vai lá, represente a gente nas reuniões. Vai ser nossa representante. Então eu vou botar uma curva aqui. Não, essa aqui não. Também não obedece o teste. Deixa eu ver uma curva bem legalzinha para colocar. Só para a gente entender o negocinho. Essa aqui obedece. Olha. Pegue qualquer reta vertical. Só toque um ponto. E um ponto. E um ponto. Mas aí eu já contaminei nossa curva, né?
Pronto. Opa. Porém, para os fins do que a gente quer fazer, eu vou dar uma curvada. Eu vou fazer assim, guys. Eu vou alterar um pouquinho, porque para o que eu quero fazer, para vocês entenderem bem, é bom a gente fazer. Eu vou colocar desse jeito para fins didáticos. Então, essa curva vai ser a nossa curva C. Vou colocar o nome dela aqui, C. Ou seja, ela tem a equação y igual ao nosso f de x. E a gente vai fazer algo com ela. O que a gente vai fazer com ela? Isso aí são cenas dos próximos capítulos, ou melhor, dos próximos vídeos. Porque esse vídeo já atingiu 10 minutos e 50 segundos. 51, 52. Tem um cronômetro aqui que aparece para mim. Provavelmente não aparece para vocês. Ok? E thanks.